Olá, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, sobretudo, e estejam motivados para essa aula. Então, eu peço que você se empenhe, se dedique nos estudos, sobretudo nessa aula, assista a videoaula até o final e, como vocês sabem, né, sempre é uma alegria, um prazer, uma honra, uma satisfação ter vocês nesse momento na nossa aula. Então, disposição, coragem, vigor e entusiasmo. Eu sou o professor Denilson e quero realmente fazer dessa aula um aprendizado, tá bom? Um aprendizado para vocês. Depois de uma semana é sempre bom nós estarmos de volta com os nossos conteúdos, tá? E como sempre digo para vocês e peço novamente, coragem, entusiasmo, confie no seu potencial, confie em você mesmo, pois você é uma pessoa capaz. Também confie na graça, na presença de Deus na sua vida, né? Deus é a nossa força maior, Ele nos direciona, Ele nos dá força, nos dá coragem, nos protege. Portanto, tenha fé, tenha esperança em Deus e acredite que Ele é uma presença constante na sua vida. Então, sinta a presença de Deus na sua vida, nas suas atividades, nos seus trabalhos, porque Deus, se você acreditar, se você confiar, Ele de fato vai fazer a diferença na sua vida. Então, coragem, entusiasmo, assista a aula até o final. E peço a você, meu caro aluno, minha cara aluna, você que ainda não veio para a aula presencial, eu faço o convite de uma forma muito pessoal. Então, se você estar bem, sua família estar bem, está tudo em paz com vocês em relação à saúde, então você está sendo convidado a vir para a aula presencial. Estamos abertos, disponíveis para lhe acolher e acolher de uma forma muito carinhosa. Você está fazendo falta aqui na escola, certo, alunos? Então, empenho, dedicação, força. A gente sabe que tem os desafios da vida, do dia a dia, mas entenda que você é capaz de superar todas as dificuldades, tá? Porque você é uma pessoa capacitada, você é uma pessoa capaz e você tem Deus, tem Jesus Cristo na sua vida. Então você tem tudo para superar as dificuldades, os problemas e focar nos estudos, focar nas atividades, focar nas tarefas. E dessa forma, tenho certeza que você vai ter muito sucesso, certo? Então, como eu sempre digo, né, conta com o professor aqui, eu conto com você, com o seu empenho, e dessa forma nós vamos crescer juntos, certo? E no final, a alegria vai ser para todos, o resultado vai ser muito positivo. Então, agora acompanhe essa aula e, como eu sempre digo, né, depois você pode interagir com o professor. Certo, alunos? Então, vamos à nossa aula de hoje. Assunto: psicanálise. Página 15 a 18. Alunos, acompanhe aí esse conteúdo com atenção. Ok, alunos? E como vocês bem sabem, né, a gente sempre faz a revisão da aula anterior. Então a gente vai fazer agora para você ter a possibilidade de compreender melhor algumas ideias sobre o assunto antirracionalismo, ok? Então acompanhe aí comigo essa pequena revisão. Na obra Manifesto Comunista, publicada em 1848, Marx afirma que a oposição entre burguesia e proletariado no capitalismo industrial moderno estabeleceu condições favoráveis à conscientização da classe oprimida a respeito da exploração que pesava sobre ela. Tá? Segundo eles, essa conscientização resultaria na Revolução Comunista. Então, detalhe aí para o pensamento de Karl Marx, tá?
gerando um novo modelo de sociedade sem injustiças, classes sociais e Estado. Então veja aí o pensamento de Karl Marx em relação ao capitalismo, né? Tá? Em relação substituir o capitalismo pelo comunista, tá? Pelo comunismo e, na visão dele, sem injustiças, classes sociais e Estado. Desde o início da filosofia, o ser humano foi pensado com ênfase em sua racionalidade. Assim, a modernidade, a razão, esteve no centro de inúmeras reflexões filosóficas. Isso, de fato, é verdade, né? A filosofia nasceu já com um pensamento racional, tá? E é uma característica, de fato, da filosofia. Mas veja aí o que Nietzsche vai dizer. Contudo, no fim do século XIX, Nietzsche questionou as teorias mais tradicionais e seus fundamentos como base, como as ideias de razão, verdade, progresso e valores. Então, como a gente já sabe, né, Nietzsche foi um filósofo que esteve além do seu tempo e ele teve a coragem, a ousadia de negar, de criticar toda o conhecimento histórico, conhecimento filosófico, conhecimento científico e os valores, portanto, e sobretudo o conhecimento do ponto de vista religioso, as crenças. Então Nietzsche realmente ele criticou e propôs uma inversão de valores. Tá? Então é um filósofo que realmente estabeleceu uma crítica a toda uma cultura, a todo um contexto cultural no sentido de conhecimento, no sentido de perceber e conhecer a realidade. Então, realmente podemos dizer que é um filósofo assim, que realmente teve coragem de se opor a tudo isso. A obra de Nietzsche é considerada como um marco de passagem do pensamento contemporâneo, pois abalou os conceitos de verdade, ser humano, razão, consciência, intelecto e história, vigente até o século XIX. Ele problematizou a crença na possibilidade de acesso do ser humano à verdade, apontando a existência de verdades, ou seja, de diversas teorias e ou interpretações sobre a realidade, em vez de uma verdade absoluta. Então, para ele não existe uma verdade, uma única verdade. A verdade é relativa. Segundo Nietzsche, motivado pela vontade de verdade, ou seja, pelo desejo de encontrar uma verdade capaz de justificar sua existência e dar-lhe um sentido, o ser humano negava entre as teorias criadas historicamente e a criação de novas teorias, atribuindo o valor de verdade ao que lhe parece interessante. Então, Nietzsche, como eu já falei, né, ele foi contra as verdades estabelecidas, negava todas, tá? Vamos lá, prosseguindo. Nietzsche descrevia o homem, o ser humano, como um fio estendido entre dois extremos. Atenção para esse detalhe. De um lado, o animal e do outro, o além do homem. Para ele, apenas o além do homem seria capaz de dizer sim à vida. Então, isso pressupõe que até então o ser humano não tinha dito sim à vida, porque estava, digamos, preso às ideias morais, à crença e tudo mais, à razão e tudo mais. Tá? Dizer sim à vida em todos os seus aspectos, dispondo-se até mesmo a experimentar seu eterno retorno, ou seja, a repetir eternamente a sua entrega a cada acontecimento. Além disso, o pensamento de Nietzsche trouxe à tona aspectos não racionais. De fato, é isso mesmo. Então, grife aí, pessoal, se você está com seu material, aspectos não racionais da natureza humana, como os instintos vitais, o desejo, a vontade de potência ou vontade de poder, a força e a guerra. Sendo assim, alguns estudiosos classificaram sua obra como irracionalista por questionar o racionalismo moderno, negando a possibilidade do conhecimento verdadeiro e absoluto. É importante destacar que a crítica nietzschiana é a supervalorização da racionalidade surgiu numa época posterior à afirmação da ciência moderna, que
tomava a natureza como principal objeto de estudos e quando já se verificava também o desenvolvimento das ciências humanas, como a psicologia, a história, a sociologia, entre outras. Alunos, detalhe como vocês já observaram, né? A crítica de Nietzsche veio posterior, quando se dava muita credibilidade à ciência, tanto que a gente já viu com o positivismo que a ciência moderna, né, se considerava superior às outras formas de saber. Então a supervalorização na ciência, tudo só é válido tudo aquilo que passa pelo crivo da razão, tudo só é válido aquilo que é de fato científico. Então Nietzsche vai na contramão de tudo isso, né? Legal. Propôs a inversão dos valores, né, relacionada a Nietzsche, né, da tradição e a substituição dos conceitos por metáforas, ou seja, afirmou que, em vez da totalidade das essências das coisas, o que conhecemos são apenas perspectivas e interpretações sobre ela. Olha só, a gente não conhecendo de fato, na visão de Nietzsche, não conhecemos de fato as coisas na sua essência. O que a gente faz é apenas interpretá-las ao nosso modo. Então, será que Nietzsche tem razão ao afirmar isso? O que você acha? Eu penso que sim. Nietzsche criticou ainda o conceito tradicional de ser humano concebido como um ser racional e, portanto, com acesso privilegiado à verdade. Propôs a substituição desse conceito pelo além do homem, um ser capaz de suportar o risco e a vestigem de existir, sem se apegar a conceitos e valores que atribuíssem a existência a qualquer finalidade para além da própria vida. Então, tá aí uma pequena revisão, né, do último assunto estudado. Acredito que deu para vocês compreenderem mais e melhor esse assunto antirracionalismo, tá? Sobretudo com o filósofo Nietzsche. Agora vamos para, de fato, a aula de hoje. Psicanálise é um assunto muito bom, vale a pena a gente compreender bem, tá? Que faz parte do nosso dia a dia. Então, você vai verificar esse assunto na página 15 a 18 do seu material. Como já foi visto, um dos principais problemas abordados pela filosofia contemporânea é a crise da concepção moderna de razão. A gente acabou de ver, né? A gente acabou de ver crise da concepção moderna de razão, tá? de ciência e tudo mais. Essa crise teve início no século XIX e foi reforçada no século XX, com base nas descobertas da psicanálise, corrente de pensamento ligado à filosofia e à psicologia. Então, alunos, detalhe aí, tá? Se você está com seu material, por favor, destaque aí. Corrente de pensamento ligada à filosofia e à psicologia. Ela foi inaugurada pelo tcheco Sigmund Freud, tá? Freud, vamos ficar só com Freud. E questionou inúmeros seguidores, entre os quais se destacam o suíço Carl Jung e o francês Jacques Lacan, tá bom? Então veja aí esses três pensadores aí que dão uma ênfase muito grande à psicologia e à psicanálise. Freud era médico e se dedicava ao tratamento de doenças mentais. Logo, suas pesquisas sobre a consciência tinham como objetivo descobrir as causas e, por consequência, a cura dos sintomas de perturbação psíquica manifestados por seus pacientes. Então, para não esquecer, Freud era médico e se dedicava a tratamentos de doenças mentais, tá? Então, ele se dedicou a pesquisar, tá? Com o objetivo, de fato, de descobrir as causas, portanto, possibilitar a cura. Então, veja como esse assunto ele é importante, tá? Para o nosso entendimento. Nessa busca, ele identificou 3 elementos formadores do psiquismo humano. Falou de
de psiquismo, entenda que é mente humana, tá, pessoal? Então, olha aí os elementos importantes. O id ou inconsciente, o ego e o superego. Então, falou de id, entende que é o inconsciente das pessoas, algo irrefletido, tá? É um impulso irrefletido que o ser humano tem, tá? Depois o ego e o superego, a gente vai observar isso aí, a gente vai entender. Observe a forma de atuação desses elementos na ilustração a seguir. Então tá aí no seu livro também, você pode conferir. Olha o que o id diz. Eu quero isso, tá? É o desejo de imediato. Eu quero, é o impulso, eu quero isso. Porém, vem o ego, né? Acho melhor ter cautela e me conter. Então, é o ego. Então, você tem o impulso que é o id, você quer aquilo. Porém, você pensa. Quando você pensa, você diz: acho melhor ter cautela e me conter. Então, te dá faz você recusar, faz você pensar e refletir, tá? E depois tem um superego. Isso não está correto. Você julga, você faz uma análise, né? E você diz se está correto ou não. Legal, né? Então, três aspectos importantes aí do psiquismo humano, da nossa mente, tá? Isso é fácil de entender porque isso é muito do ser humano, né? Próprio ser humano. Uma vez que o ser humano é motivado pelo desejo, né? Normal, pelo id, né? Você vê uma coisa, você vem logo o desejo de querer ter, de possuir e etc. Porém, vem um ego que diz: calma, cautela, atenção, te dá um freio, né? Te dá uma. Vai você parar e analisar. E depois vem o superego, é o julgamento do pensamento que você está tendo. Calma, isso não é certo, isso não é ético, isso não é normal, isso não está. Isso não é moral. Então você realmente faz um julgamento do certo e do errado. De acordo com o pensamento de Freud, a consciência humana correspondia apenas ao ego, permanecendo ocultos a ela os desejos inconscientes do id e também as proibições morais do superego. Logo, considerando esses três elementos formadores do psiquismo, ele concluiu que o ser humano era composto de uma racionalidade entrelaçada. Então, o ser humano também não é só vontade, não é só desejo, também ele é racional. Há um universo de desejos e pulsões. Estas nem sempre eram aceitas pelas normas morais e sociais da civilização. Então, os impulsos e desejos, de fato, a vontade que o ser humano tem, que é natural, nem sempre são aceitas, uma vez que em toda sociedade existe uma moral, um padrão de normas morais. A psicanálise freudiana previa que o psicanalista ou o analista buscasse a fonte dos sintomas perturbadores. Então, está acontecendo algo com uma pessoa, com alguém, está triste, tá com medo, está alguma coisa te perturbando, vamos pesquisar a causa, né, a fonte. Então, o especialista dessa área realmente sabe muito bem trabalhar com isso. Sintomas perturbadores apresentados por seus pacientes, os quais seriam causados pela repressão de certos desejos, né? Com base nessa busca, o analista poderia julgar os pacientes a submeter seus desejos conflitantes, ou seja, direcioná-los para objetos não aceitáveis, ou simplesmente enfraquecê-los e torná-los conscientes. Então, o profissional dessa área realmente vai ajudar o paciente a ver qual é o melhor procedimento, vamos pensar assim, né? Como resolver algumas questões e o analista, a pessoa vai saber ajudar, direcionar e ter consciência de certas coisas. Então, devo dizer para vocês que é uma área muito importante, de fato, nos ajuda nos problemas existenciais que às vezes a gente não consegue resolver. Então, ter um profissional para
nos ajudar nesse aspecto. E vale a pena, tá, pessoal? Um detalhe muito importante, veja o quanto a filosofia, ela de fato envolve toda a nossa vida, envolve também, de certa forma, todas as áreas do conhecimento, né? Legal. Essas novas reflexões proporcionadas pela psicanálise tiveram um grande impacto na psicologia, além de contribuir para uma grande transformação na maneira filosófica de se compreender a racionalidade e a liberdade humana. Então tá aí, pessoal, a gente fazendo um link com a filosofia. Nesse contexto, algumas descobertas freudianas foram tão avassaladoras quanto a ideologia pelo marxismo. Então veja aí uma comparação de fato bastante boa de a gente compreender, a qual havia revelado a determinação de forças sociais ocultas sobre as ações e os pensamentos dos indivíduos. Entre essas descobertas destacam-se a existência de uma posição irracional do psiquismo humano e a força sobre a razão ou consciência, a impossibilidade para o próprio indivíduo de conhecer a totalidade de seus conteúdos inconscientes. A tensão constante entre os desejos individuais e os normais da civilização. De fato, há um conflito, né? Um conflito, às vezes, entre os nossos desejos, nossas paixões, algo muito pessoal, com as normas da civilização, com a moral estabelecida, tá? Está sempre em confronto, né? Porque às vezes os nossos desejos, a nossa vontade não estão de acordo com as normas morais, com as normas ditas pela sociedade como forma de convivência humana. Então, às vezes, está em conflito, por isso que é tensão. Segundo Freud, a história da civilização era marcada pelo embate entre as pulsões de vida, designadas como Eros, e as pulsões de morte. Essa luta interna seria causa de angústia e mal-estar para o indivíduo, uma vez que a vida em sociedade exigia a repressão constante e eficaz de alguns impulsos naturais. De fato, é isso mesmo, né? De fato, é isso mesmo. A sociedade, ela exige que as pessoas reprimam seus impulsos naturais, tá? E às vezes o ser humano não sabe muito como fazer isso, por isso que precisa de um profissional para dar o direcionamento. Legal, né, turma? Muito boa. Então, a gente termina por aqui. Espero ter contribuído de fato para a compreensão dessa temática, desse conteúdo. E faça em casa as atividades da página 17 e 18, tá bom? E em seguida, responda o exercício em PDF que eu irei enviar para vocês. Fico por aqui, meu muito obrigado. E até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço do professor Denilson, ok? Tchau, gente. Tchau, tchau.